O FJF, Ensino Remoto Emergencial 2020-1, disciplina Mecânica MAC 010. Esse é o terceiro exercício aqui da nossa lista de exercício em vídeos. Determinar a força resultante no sistema representado na forma escalar, intensidade e ângulos coordenados. Nós temos um poste, ali no nó C do poste, na extremidade, né, C do poste, atuam duas forças, a F1 e a F2. A força F1 atua na direção de C para A, a F1 atua de C para A, a F2 atua na direção e sentido de C para B. Tá? Digamos que esse é um sistema tridimensional. Então, eu vou lançar a mão aqui de um artifício, né, para escrever esses vetores, essas forças em notação vetorial cartesiana, para depois somar essas forças. Eu vou lançar a mão de um artifício aqui, que é começar anotando as coordenadas dos pontos. Para anotar a coordenada do ponto A, eu vou observar primeiramente que ele está no plano XY, né? O ponto A está aqui no chão. Então, ele tem a coordenada Z igual a 0. Então, eu preciso saber a coordenada X e a coordenada Y. Eu tenho aqui esse raio, essa distância até a origem de 1 e esse ângulo fazendo com o eixo Y de 40. Então, a distância do ponto A aos eixos X e Y, eu encontro por relações trigonométricas com esse ângulo de 40. A distância ao eixo Y é oposta ao ângulo de 40, né? Então, a distância ao eixo Y e o que é a distância ao eixo Y? Nada mais é do que a coordenada X. Então, é o seno de 40, tá? Só que repare, o ponto A ele está lá no quadrante em que o X é negativo. Então, dá menos seno de 40. Já a distância ao eixo X, que nada mais é do que a minha coordenada Y, seria o cateto aqui adjacente ao ângulo de 40. Então, é cosseno de 40. E o ponto A está aqui no quadrante onde as coordenadas Y são positivas. Então, ficou menos seno de 40 em X, mais cosseno de 40 em Y, e 0 para a coordenada Z. O ponto B está mais fácil da gente enxergar, né? A coordenada X dele é 2 positiva, 3 negativa, também é 0, ele também está no plano XY. E o ponto C é o mais fácil de todos, porque ele está sobre o eixo Z. Ele tem 0 de coordenada em X, 0 de coordenada em Y, e essa altura de 1,5 de coordenada em Z. E positivo, né? Porque ele está lá sobre o eixo Z positivo. Tá? Dá uma conferida nas coordenadas dos pontos e com as coordenadas a gente vai escrever os vetores posição. O vetor posição R de C para A gente escreve subtraindo as coordenadas de A e de C, né? A menos C. Então, origem em A, extremidade em... origem em C, extremidade em A, você faz as coordenadas de A menos as coordenadas de C. Então, fica assim, ó, menos seno de 40 menos 0 é o próprio menos seno de 40. Cosseno de 40 menos 0 é o próprio cosseno de 40. 0 menos 1,5 dá menos 1,5. Então, eu escrevi assim o vetor posição. Ele não é um vetor unitário, né? Ele tem tamanho. Eu preciso calcular esse tamanho, esse módulo, a magnitude do vetor posição, para depois encontrar o unitário, porque eu quero escrever, na verdade, o vetor força, né? O vetor posição vai gerar para mim o vetor unitário da força. Então, eu tenho o vetor posição
eu calculo o módulo, né, pelo Pitágoras generalizado aqui, o quadrado da Rx mais o quadrado da Ry mais o quadrado da Rz, isso tudo na raiz me dá o tamanho do meu vetor, a magnitude, né, que nada mais é a distância do ponto C até o ponto A. Vou repetir o procedimento aqui para anotar o vetor posição R de C para B. Então, origem em C, extremidade em B, eu vou pegar a coordenada do B menos a coordenada do C. 2 menos 0, 2, menos 3, menos 0, menos 3, 0 menos 1,5, menos 1,5. Novamente, isso aqui é um vetor que tem tamanho, né? É a distância do C para o B. Como é que eu calculo essa distância? Como eu calculo essa magnitude? Pitágoras generalizado, encontrei o módulo. Muito bem. O vetor posição, ele vai me dar o unitário. O unitário vezes o módulo da força me dá o vetor força, escrito em notação cartesiana, tá? Qual que é o módulo da força F1? 1. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou pegando o módulo da força, que é 1, e vou multiplicar pelo unitário. Quem é o unitário? O unitário é o vetor posição dividido, falando assim, né? Dividido pelo módulo dele. Ah, dividido é feio. Na verdade, não é dividido. Como é que eu encontro o vetor unitário? É o vetor posição multiplicado pelo inverso do módulo. Mas é que dá um trabalho falar assim, a gente, né, coloquialmente diz que está dividindo pelo módulo, né? Mas, na verdade, o que existe, a operação algébrica é multiplicar vetor por escalar, né? Essa é a operação que existe, pegar o vetor R e multiplicar por um escalar. Qual escalar? O inverso do módulo, ok? Está entendido isso? Então, eu peguei o R, multipliquei pelo inverso do módulo. Qual era o módulo? 1,803. Então, 1 sobre 1,803 me deu o unitário. Aqui, ó, vou mostrar que o vetor R tinha unidade, metro. O tamanho dele tinha unidade, metro. Cortou metro com metro, ficou unitário. Mas como eu estou multiplicando, finalmente, pelo módulo da força, que é em quilonewton, virou o quê? Um vetor força, que tem qual unidade? Quilonewton, tá? Já ia me esquecendo aqui de representar a setinha aqui de vetor. Lembrei no final, corrigi. Vou repetir o procedimento para obter o vetor F2. Vamos lá. Eu tenho o vetor posição, tenho o módulo do vetor e tenho o módulo da força. Como é que eu escrevo a força? Módulo da força vezes o unitário. Quem é o unitário? É o vetor dividido pelo módulo do vetor. Então, vetor posição dividido pelo módulo do vetor posição. O módulo do vetor posição, 3,905, né? Aí eu já nem vou anotar as unidades, né? Nem preciso fazer mais metro dividido por metro. Vocês já entenderam que isso é o unitário multiplicado pelo módulo da força. Tenho a minha F2 escrita em notação vetorial cartesiana. Por que eu fiz isso? Porque eu quero somar dois vetores. Para eu somar dois vetores, eles precisam estar com as suas componentes. Eu tenho que decompor eles para somar componente por componente. Aí sim eu consigo somar. E aí eu vou fazer aqui, ó, metodicamente a F1x com a F2x. E aí eu encontro a Rx, tá? F1y com a F2y. E aí eu encontro a Ry. F1z com a F2z me dá quem? A Rz. Somente assim eu consigo somar dois vetores. Eu, em hipótese alguma, poderia nesse exercício somar o módulo da F1 com o módulo da F2. São
forças que estão atuando, agindo em diferentes direções, tá? Eu só posso somar vetorialmente, ok? Aproveita que o vídeo é lento, que eu escrevo devagarzinho, vai fazendo as contas e se tiver alguma inconsistência, não deixe de nos avisar, tá bem? Avise lá nos comentários e se tiver alguma dúvida, na aula a gente vai tirar essas dúvidas, na aula síncrona. Mas o enunciado pedia o vetor resultante na sua notação vetorial ou na sua notação escalar? Pedia na notação escalar. O que significa em notação, uma força em notação escalar? Significa escrever o módulo da força e os ângulos diretores. Então, módulo da força, use o Teorema de Pitágoras generalizado, né? E os ângulos diretores, como é que encontra? Rx dividido por R, é o cosseno de alfa. Como é que encontra alfa? Alfa é o arco cujo cosseno vale aquele valor. E, analogamente, beta e gama. Está aí o panorama da solução desse exercício. Espero que vocês tenham acompanhado. Até o próximo exercício.